Olá, meu nome é Vanessa Lisboa e esse é o Santa Fé Ensina. Na aula de hoje, nós aprenderemos a confeccionar os ursinhos. Esses ursinhos bem fofinhos, para completar o enfeite de maternidade que iniciamos na aula passada. Além dos ursinhos para o enfeite de porta, nós também faremos ursinho em tamanho maior, para que a mamãe possa utilizar como decoração em nichos. Vamos lá? Imprima os moldes e os recorte. No molde do rostinho do ursinho, nós faremos a marcação dos olhos, da sobrancelha e do centro da cabeça, furando com o auxílio de uma agulha. Nós faremos o risco do molde no feltro com a parte certinha virada para cima, ou seja, a parte mais lisinha será a nossa parte direita do nosso ursinho. E para isso, nós utilizaremos uma caneta apagável, posicionaremos o rostinho do ursinho sobre duas metades de feltro, porque assim nós faremos um único recorte. Mas, se você tiver alguma dificuldade, pode riscar os moldes de maneira espelhada. Nesse caso, você fará os riscos em apenas uma parte de feltro e não com o feltro dobrado ao meio, como nós faremos aqui para agilizar o recorte. Faça o contorno da cabeça do urso. Marque a posição dos olhos, a sobrancelha e o pontilhado central. Com molde de gabarito, separe a cabeça das orelhas, fazendo um risco, e marque a posição de onde aplicaremos o focinho. Alfinete unindo as duas partes. Risque o corpinho e alfinete. Risque as perninhas. E como as perninhas ficarão na mesma posição, não precisa riscar as perninhas espelhadas. Já para os bracinhos, riscaremos espelhados, uma para um lado, vira o molde para o outro lado e risca. E alfinete todas as partes, as perninhas e os bracinhos. E por fim, faremos o risco do focinho em um feltro de cor diferente. Separe todas as partes e então faça o recorte dos bracinhos, das perninhas, do corpinho e do rostinho. Por fim, do focinho. Dê alguns pinguinhos de cola de silicone ao centro da marcação e cole o focinho. Para o ursinho maior, onde utilizei um feltro estampado, colei 2 recortes de focinho, um sobre o outro, e depois colei sobre a cabecinha do ursinho, porque com apenas um recorte, o feltro do detalhe do focinho mostrava uma transparência. Nós faremos uma aplicação com ponto caseado à máquina ao redor do focinho e um ponto reto onde fizemos a marcação separando as orelhinhas da cabecinha.
Também podemos fazer a aplicação com ponto caseado à mão e separar com a costura reta, também feita à mão. Percebam que com os 2 recortes não ficou transparente o focinho do ursinho maior. Nós utilizaremos 4 ursinhos para a confecção do mobile. Então, para isso, é necessário que coloquemos um pedacinho de feltro na ponta de um cordão encerado com aproximadamente 20 centímetros e cole com cola quente centralizado na cabecinha do ursinho, seguindo o pontilhado central que fizemos. Faremos isso 4 vezes. Para o ursinho em que utilizaremos no varal de letrinhas, nós faremos a marcação de 1 centímetro numa fita de cetim também de 1 centímetro de largura, colaremos as pontas com cola quente e passaremos na base a chama de um isqueiro para não desfiar. A parte de baixo com a marcação de 1 centímetro ficará dentro da cabeça do ursinho e a parte de cima fora. O ursinho com a fita de cetim é necessário apenas uma vez. E um outro ursinho sem nada será o ursinho que nós colocaremos no enfeite de porta, e o ursinho maior para decoração também não há necessidade de colocar nem o cordão e nem a fita na cabecinha. Iniciaremos o caseado pela parte de baixo da cabeça do ursinho. Eu deixarei aqui em cima um card, um vídeo, onde eu ensino passo a passo o ponto caseado. Se você tiver alguma dúvida e precisar relembrar, é só acessar esse vídeo. Então, nós casearemos ao redor da cabeça e quando chegarmos onde tem a fita, nós faremos um caseado embutido. Insira a agulha pela parte da frente da cabeça do ursinho, pegando o feltro, as 2 partes de fita, até sair lá atrás, pegando a última camada de feltro. Não puxe toda a linha, deixe uma argolinha. Passe a agulha apenas pela fita, da parte de trás para a fita, e finalize enfiando a agulha por dentro da argolinha que você deixou inicialmente. O primeiro ponto embutido foi feito. Novamente, insira a agulha pegando todas as camadas, feltro, fita e feltro, deixe uma argolinha. Na parte de trás, passe a agulha apenas pela fita e enfie a agulha na argolinha que você deixou. E faça dessa maneira até que toda a tira de fita de cetim esteja presa com o ponto caseado entre as 2 partes de feltro. Veja como fica o ponto caseado embutido. Depois, basta seguir caseando até a parte de baixo da cabeça do ursinho e deixando uma abertura central para que nós possamos fazer o enchimento da cabecinha. Considero a etapa do enchimento a mais importante do artesanato em feltro. É através do enchimento que conseguiremos dar forma ao nosso recorte
e fazer com que o acabamento do nosso trabalho fique bem bonito. Para me ajudar a empurrar a fibra siliconada para todos os cantinhos, passando por todo o contorno da peça, eu faço uso de um hashi, são aqueles palitinhos de comida japonesa. Você pode utilizar pincel, a ponta de uma tesoura e ir empurrando a fibra siliconada até que a peça esteja bem contornada, bem preenchida, com uma textura fofinha, porém firme. O caseado de fechamento nós faremos aos poucos. Daremos alguns pontinhos na abertura central, colocaremos fibra siliconada, daremos mais alguns pontinhos, preencheremos o espaço com mais um pouco de fibra siliconada, até que a cabeça do ursinho esteja bem arredondada, bem contornada. Aqui em cima nos cards eu vou deixar o link para que você possa assistir ao vídeo onde eu ensino a fazer o pontinho caseado. Então, caso você tenha alguma dúvida, é só acessar o card aqui em cima. Cabecinha preenchida, bem bonitinha. Com a linha extra forte na agulha, posicione a agulha exatamente na marcação que fizemos do olhinho. Passe a agulha da parte da frente do rostinho do ursinho para trás e vai e volta com a agulha aproximadamente umas 3-4 vezes para que dê profundidade aos olhinhos do ursinho. Faça um nozinho e arremate e faz a mesma coisa na marcação do outro lado. Iniciaremos o caseado dos bracinhos pela parte superior, caseando toda a volta e deixando uma abertura para o enchimento com a fibra siliconada. Faremos isso para os 2 bracinhos. Reserve. Agora nós casearemos as perninhas. Também iniciaremos pela parte superior, porém casearemos até aquela voltinha do pezinho e preencheremos a ponta do pezinho nessa etapa, porque se nós casearmos até o final, ficará difícil preencher a pontinha da perninha. Continue o caseado nas perninhas e vai preenchendo. Faça isso para as 2 perninhas e reserve. Casearemos o corpinho deixando uma abertura central na parte superior. Faremos caseado por toda a volta, deixando essa abertura. E preencheremos com o enchimento de fibra siliconada, exatamente como fizemos com a cabecinha, levando a fibra por todo o contorno da peça, deixando o corpinho bem contornado. Finalize o caseado e reserve. As partes que formam o ursinho estão completas: cabeça, corpo, bracinhos e perninhas. Colocaremos 6 fios de linha de meada na agulha, na cor que você preferir, e passaremos a agulha da parte de trás da cabeça do ursinho
para a parte da frente, fazendo com que ela saia exatamente na marcação do segundo pontinho. Puxe a linha até que ela desapareça da parte de trás, porém, não tanto a ponto de que ela saia. Suba com a linha e insira a agulha no primeiro pontinho, saindo com a ponta dela no terceiro pontinho, na terceira marcação que fizemos. Fizemos o primeiro ponto pesponto. Agora, nós colocaremos a agulha na próxima marcação e sairemos com ela na marcação de baixo, até formar mais um pontinho. Então, a gente faz um pontinho, dá um espaço, faz um pontinho, dá um espaço. E esse ponto é chamado de pesponto. Faremos esse passo até completar todos os risquinhos da marcação central que fizemos na cabeça do ursinho. Com um círculo de 2 centímetros, marcaremos o meio e colocaremos a agulha que saiu no último pontinho do pesponto central da cabeça do ursinho na pontinha do círculo, bem ao centro, para prender esse círculo ao focinho. Para marcar o centro do círculo, dobre ao meio. Passe a agulha até um pouquinho antes de finalizar o círculo e saia com ela lá em cima, no primeiro pontinho de marcação da sobrancelha. Coloque a agulha no último pontinho de sobrancelha e saia com ela no primeiro ponto da outra sobrancelha. E para finalizar, passe a agulha na última marcação e saia com a agulha em qualquer lugar, retirando o excesso de linha. Faremos uma marcação à mão livre de 2 risquinhos de cada lado da marcação dos olhos, apenas para nos direcionar a bordar os cílios. Com um fio de linha de pesponto na agulha, nós faremos o bordadinho dos cílios, de um ladinho dos olhos e depois do outro. Para retirar as marcações de caneta que ficaram, nós utilizaremos o vapor no ferro de passar. Passe o vapor na cabeça, no corpinho, nas perninhas e nos bracinhos. Para os olhinhos, utilizaremos óleos resinados e faremos a colagem com uma cola de qualidade para que esses olhinhos não descolem de forma alguma do feltro. Com um círculo menorzinho, faremos o detalhe do focinho da ursinha e vejam só,
como a cabecinha ficou bem bonitinha. Para dar um charminho nas perninhas, nós costuraremos botões. Irei utilizar uma linha de crochê, pelo fato dela ser mais grossa e preencher melhor o furinho do botão. Arremate, saia com a agulha em qualquer parte e corte o excesso de linha. Passe a linha entre a perninha e o botão no mínimo 2 vezes. Faça o mesmo nos bracinhos. Iniciaremos a montagem da nossa ursinha. Dê uma distância do começo do corpinho de mais ou menos 1 dedo, passe cola quente, um pouquinho de cola quente nesse espaço, posicione a cabeça sobre a cola e segure por uns instantes. A cola quente, ela leva uns minutinhos para secar e o importante aqui é não deixar que a cola vaze. As perninhas nós colaremos uma na parte da frente do corpinho e a outra na parte de trás, um pouquinho inclinada, para dar uma impressão de que a ursinha está caminhando. A posição dos bracinhos, você é quem escolhe. Teve alguns ursinhos em que eu colei um bracinho para baixo e outro para cima, os 2 bracinhos para baixo. No caso dessa ursinha e do ursinho menino, eu colei os 2 bracinhos para baixo, porque nós iremos pendurar um detalhezinho, uma chupeta nos bracinhos. Então eu achei que se a gente colocasse os bracinhos dessa maneira, ficaria legal. Com a linha invisível, nós faremos um pontinho costurando os 2 bracinhos de tal maneira que pareça que o ursinho esteja segurando algo. E então costuraremos a chupeta em acrílico sobre as mãozinhas, também com a linha invisível. Se você não encontrar no armarinho aí perto da sua casa uma chupetinha assim, você pode pendurar um botão amadeirado, uma chupeta de outro material, um coraçãozinho. Aqui dá para deixar a criatividade tomar conta. E para deixar a nossa ursinha mais fofinha ainda, faremos um lacinho. Esse modelo de lacinho é um recorte feito a laser, bem fácil de encontrar no mercado, porém o molde estará disponível no material complementar. Muito simples fazer o lacinho. Um pinguinho de cola ao centro do recorte, junte as 2 pontas. Para dar acabamento ao laço, colhe a tirinha de feltro ao meio do laço e de maneira centralizada colhe o detalhe da fita. E então colhe o lacinho na orelha da ursinha. Para fazer as bochechas rosadas, eu utilizo a tinta para tecido na cor rosa bebê. Você também pode utilizar blush de maquiagem comum. Agite o frasco de tinta e, com o auxílio de um pincel macio, pegue um pouquinho de tinta da tampa e retire o excesso, um retalhinho de feltro. Dê algumas batidinhas na bochechinha da ursinha, faça isso dos 2 lados. Caso seja necessário, vá pegando um pouquinho de tinta do próprio retalho, para que as bochechinhas fiquem discretas e não acabe borrando o trabalho. Gostei muito do resultado. E você?
A diferença entre o ursinho menino e a menina está nos cílios. A gravata do menininho tem um laço maior do que o lacinho que nós colocamos na orelhinha da ursinha. E as cores, e usei azul, rosa, verde, estampas triangulares, e aqui você pode ousar na sua criatividade. Nos ursinhos que utilizaremos como enfeite de porta, pendurei ao pescoço da ursinha uma chupeta para dar um charminho. As 4 ursinhas que nós utilizaremos para decorar o mobile de berço em macramê, que será na próxima aula, são iguais, assim como os ursinhos. Aproveito para dizer que a aula da semana que vem está imperdível. E os ursinhos maiores para decoração de nicho. O que difere é o tamanho do laço. O laço do menininho, como gravata, é maior do que o lacinho da menininha. E eu pendurei no laço uma chupeta para fazer uma gracinha e trazer esse ar infantil ao ursinho. Na ursinha, eu pendurei sobre a mãozinha um coração em acrílico. Para colocar o ursinho ao enfeite de porta, a base triangular que nós fizemos na aula anterior, centralize o ursinho, dê um pinguinho de cola no bumbumzinho da ursinha e um pouquinho de cola na orelhinha e deixa uma perninha pendurada. O mesmo faremos com o Gael, o ursinho do Gael. Deixa uma perninha pendurada, a outra dobradinha para dentro do quadrinho e o nosso enfeite está prontinho. E com isso, finalizamos o nosso enfeite de porta e a aula 2. Desejo que você tenha gostado de confeccionar os ursinhos junto comigo. Espero você na próxima aula, onde nós aprenderemos a confeccionar o mobile em macramê. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo seu comentário ou, se você preferir, me envie uma mensagem via direct através do meu Instagram. Eu vou deixar meu endereço aqui. Um beijo muito carinhoso e aquele abraço esmagador de costelas. Tchau, tchau!